Conta das conversas contigo, com o Frei Beto, com tanta gente boa, sabe? O PT não existiria do jeito que ele existe se não fosse as comunidades eclesiais de base. O PT não existiria se não fosse a teologia da libertação. Bem-vindo ao Brasil Proibido, o canal que expõe o que muitos preferem esconder. No episódio de hoje, investigamos a influência da teologia da libertação na Igreja Católica Brasileira e sua conexão com o progressismo político. Como essa ideologia se entrelaçou com o Partido dos Trabalhadores? E quais as consequências desse movimento para a fé e para a sociedade? Prepare-se para uma análise aprofundada dos fatos. Satanás também tem as suas comunidades, grupos do mal, e que tentam e atentam contra a vida. Livrai-nos do mal. Temos o dragão do tradicionalismo. A direita é violenta, é injusta. Estamos fuzilando o Papa, o Sínodo, o Concílio Vaticano II. Parece que não queremos vida do Concílio Vaticano II, a vida do Evangelho, porque ninguém... Para muitos, a teologia da libertação pode parecer apenas uma abordagem cristã voltada para os mais pobres. Mas há algo muito maior em jogo. Essa corrente teológica, que ganhou força na América Latina, reinterpretou os ensinamentos de Cristo à luz da luta de classes, transformando a religião em um instrumento de militância política. Sair daqui e fazer tudo isso que a gente debateu esses dias. Reúne na sala da sua casa um pessoal para rezar o terço. Porque se você chamar para discutir o último livro do Boff, eles não vão não. Agora, se você chamar para fazer uma novena para Nossa Senhora de Fátima, eles vão. E a partir daí, pedagogicamente, vá trabalhando com os textos bíblicos. Aprenda com o material do Sebi. Aprenda com o material do Carlos Mesters. Se equipe, se prepare, se forma para fazer esse trabalho pedagógico que um dia fizeram com cada um de nós. Nomes como Frei Beto, Leonardo Boff e outros teólogos progressistas passaram a pregar que a salvação não está apenas na oração, mas na transformação social, uma visão fortemente inspirada em ideais marxistas. No olhar do homem a certeza do irmão, reinado do povo. Nós precisamos do reinado de Cristo, não do reinado do povo, que o povo só faz bobagem. Precisamos do reinado de Cristo. Eu falo isso, vocês prestaram atenção nessa música, ela não fala o nome de Jesus, de Cristo, de Deus, nem uma vez. É o que a gente chama de um hino humanista. Não é um hino cristão, muito menos católico. Nos anos 1980, em eventos como a Noite Sandinista, realizada em São Paulo, figuras religiosas ligadas a esse movimento demonstraram apoio a regimes revolucionários, aplaudindo líderes como Fidel Castro e promovendo ideais de luta armada. A promessa? Uma sociedade igualitária e justa. A realidade? Países marcados por perseguições religiosas e repressão política. A Noite Sandinista foi quando, fevereiro de 1980, nós tivemos uma semana inteira promovida por Dom Evaristo Arns, tá? Arcebispo de São Paulo, depois posteriormente cardeal, que promoveu uma semana da Nicarágua. E foi dividido entre o Tuca, né, o teatro da PUC, ali na rua Monte Alegre, e também em uma propriedade, um sítio no Embu, que a arquidiocese administrava. As principais lideranças estavam lá no Embu e o pessoal mais militante, etc.,
estava na Tuca, quando no último dia, 28 de julho, eles fazem ali o encerramento de todo o evento e estava todo mundo. Daniel Ortega estava lá, Lula estava lá, né, Dom Evaristo Arnes estava lá, Dom Pedro Casaldaglia estava lá. Só gente boa. Só gente boa. E tem um episódio, né, que vale muito a pena, e tá tudo descrito aqui com minúcias, com detalhes, que o Dom Pedro Casaldaglia recebe um uniforme de guerrilheiro sandinista, ele fica em êxtase, começa a pregar praticamente a mãe Gaia, né, a mãe natureza, e fala que como ele vestido com aquele uniforme, ele tirou a roupa dele e vestiu ali em cima na hora mesmo, ele se sentia como se estivesse paramentado como sacerdote. E falava que não era mais hora de teologia, que era hora de ação. Depois, quem vai fazer o encerramento é Dom Evaristo Arnes, ele fala a mesma coisa. Aonde paramos? Não, a coisa não encerra aqui, nós só estamos começando. Chega de teologia, é hora de ação. E há um grupo que eu sei que está preparado para ir para Nicarágua com as bênçãos do arcebispo para aprender. E onde entra o Partido dos Trabalhadores nessa história? Desde sua fundação, o PT teve laços estreitos com setores progressistas da igreja. E você pregou sempre isso. E você muitas vezes disse que as SEBs ajudaram muito a criar o PT. As SEBs, Comunidades Eclesiais de Base, que eu acompanhei tantas, elas não entraram no PT. Elas fundaram as células do PT, dizendo é um instrumento nosso para avançar na justiça, na nossa luta. Isso é muito mais do que entrar num partido, é fundar um partido. E isso eu acho que é uma coisa extraordinária, e você propiciou essa coisa que vem de baixo, da base. Sempre veio tudo de cima, agora está começando a vir da base, e essa base nós nunca devemos atraiçoar, aprofundá-la, alargá-la, e fazê-la portadora de um projeto histórico diferente para o nosso país. E aquelas televisões católicas que andaram dialogando com o homem lá em cima, de que a própria CNBB se escandalizou e diz, nós não negociamos dessa forma absolutamente, eles têm um cristianismo devocional, não é nenhum cristianismo de engajamento, de fé, de libertação, de justiça. Se há uma palavra que nunca ocorre lá, é pobres. Justiça, transformação social, é o rosário, é a hóstia consagrada, é o cristianismo devocional que não implica mudança na vida. Nos bastidores, figuras como Lula e José Dirceu mantinham contato com líderes revolucionários na América Latina, aprendendo estratégias políticas e ideológicas que misturavam religião e ativismo. Esse meu bispo aqui, Dom José, né, grande bispo, aqui não entra a teologia da libertação, não, de jeito nenhum. Tenho nada contra, cada um segue o que quiser, não é? Mas a igreja, a teologia da libertação é meio herética, fala besteira. Muitos não acreditam na presença de real da Eucaristia, não acreditam nos milagres. Para que ficou padre? Porque você leva a missa de mentira, né? Isto é meu corpo, ele não acredita naquilo. Não, assim, que morreu transcendental. A felicidade é na terra. Você vê agora as campanhas da fraternidade, fala de conversão, sofrimento de Jesus, botar aquela Anne Bank lá, como chama, a pastora, botar pastor, uma pastora protestante que é comunista, que é abortista, que é tudoista, e para botar para fazer o livro da campanha da fraternidade, onde é que nós estamos? E quem fez isso? Enquanto isso, o Vaticano, sob os papados de João Paulo II e Bento XVI, buscava conter o avanço dessas doutrinas, reafirmando a separação entre fé e ideologias políticas. Na Nicarágua, por exemplo, a Revolução Sandinista, que contou com o apoio de setores da teologia da libertação, resultou em um governo autoritário. Em 2024, padres foram expulsos do país, igrejas foram fechadas e celebrações religiosas foram proibidas. O que antes era apresentado como um movimento em favor dos mais pobres se transformou em um regime onde a liberdade religiosa foi sufocada. E o Brasil, até hoje,
Vemos ecos dessa influência em discursos e posicionamentos políticos dentro da própria igreja. Clamores que foram surgindo dentro do 15º, né? O desafio do desemprego, da fome, da saúde, da precariedade da educação e da saúde, a falta de saneamento básico, o desmatamento, incêndios criminosos, o avanço da mineração descontrolada, o tráfico de entorpecentes, o armamento insano, o racismo estrutural, a violência contra as mulheres, o feminicídio, a migração forçada, e tudo isso que foi os grandes clamores que foram surgindo. A terra tem vida, tem alma. Se a terra se enfraquecer, nós enfraquecemos. Por quê? Porque somos a própria natureza. Tudo tem alma, tudo faz parte de nós. Se nós não mudarmos nossa mente, seremos ecocidas e genocidas. E revelou para nós que as comunidades estão muito vivas. As comunidades eclesiais de base estão presentes aí no Brasil todo. Eu diria assim, como um rosto da igreja, né? É fundamental compreender que fé e política são esferas distintas. Quando uma ideologia política se apropria da religião, há sempre o risco de desvirtuar seus princípios mais profundos. A gente diz que comunidade eclesial de base tem que ter pelo menos um círculo bíblico ou equivalente. Tem que ter celebração dominical sem padre. Celebração dominical sem padre. Tem que ter coordenação colegiada. E tem que ter uma atividade na sociedade, esses são os 4 P's clássicos das séries, uma nova forma de ser igreja. Então essa nova forma de ser igreja começou. E hoje ela tem a adesão do Papa da Igreja Católica, o que é muito importante. O Papa faz parte dessa nova forma de ser igreja. Uma espécie de confronto de duas eclesiologias. Uma, essa que o Papa Francisco nos apresenta, de uma igreja mais profética, uma igreja mais laical, uma igreja mais comprometida, uma igreja mais participativa, sinodal. Por outro lado, crescendo um neotradicionalismo, um tradicionalismo que está se renovando, que se pensava às vezes adormecido, ou que até já tinha se superado, mas está se acordando, voltando muito assim, mais catecismo do que Bíblia, uma igreja muito firmada na figura do clero, em detrimento do leigo apenas como coroinha ou de sacristia, e isso, com essa aversão tanto ao Papa Francisco, a CNBB, a campanha da fraternidade, as SEBs também. Então a gente vê crescendo nesse momento. Devoção do Santíssimo Sacramento, bênção no Santíssimo, etc. Queremos Deus, homens, queremos Deus, homens ingratos, etc. Desse neoconservadorismo que está dentro da igreja, que está meio que fazendo frente às nossas comunidades, né? Esse fim de semana teve aí o PHN, 100 milhões de jovens reunidos lá em São Paulo, e a frase que circula em toda a internet é: a igreja de Cristo está viva. Então dá a ideia que essa é a verdadeira igreja. Então tem também essa falsa imagem de uma igreja mais intimista, mais concentrada nesse perfil. E era jovens, então é um desafio para nós hoje enquanto eclesiologia dentro do Leste 3. É um movimento carismático. Por hoje não vou mais pecar. Só hoje, viu? Por isso, cabe a cada um analisar criticamente os discursos e perceber os caminhos que estão sendo trilhados. Digo para você, buscar na igreja são os sacramentos. Só isso, porque o sacramento eu não posso fazer, eu não posso rezar a missa, eu não posso te dar a confissão, eu não posso te dar a comunhão. Não, tá? Poderia te batizar se você estivesse morrendo na minha frente. Posso te batizar porque qualquer um pode batizar. Eu não posso casar você e assim por diante, tá certo? Então nós precisamos do sacramento. Os sacramentos só podem ser oficiados por pessoas que foram ordenadas de acordo com o rito que é o mesmo desde a fundação da igreja.
então que pertencem à linhagem da sucessão apostólica. Eles precisam ter isso para ter autoridade de oficiar o rito. Agora, não interessa o que está na cabeça deles. O rito pode ser da teologia da libertação, pode ser marxista, pode ser viado, pode ser drogado, pode ser o que ele quiser. Isso é uma garantia formal do nosso Senhor Jesus Cristo. O rito vai funcionar do mesmo jeito, não importa o que ele está pensando. Então, é isso que você tem que buscar lá. Isso é a misericórdia de Deus. Os caras podem ser todos os maiores vigaristas da paróquia. Se eles fazem o rito de acordo com aquelas palavras que estão lá, o rito vai do meu jeito. Isso é uma maravilha. Por exemplo, você faz a confissão, não interessa se o padre é um idiota que não está entendendo nada do que você falou. Você fez a sua confissão. Só o que ele tem que fazer é ouvir aquilo, né? E dizer as palavras. Olha, eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E te dá a bênção, você vai embora. Você está entendendo? Pode ser, sei lá, mesmo que fosse o Leonardo Boff. Ele não é mais padre, mas se fosse, valia. Então, é somente estas coisas, é só isso que você tem que buscar lá, meu filho. A minha orientação para essa é o seguinte: você vai lá na igreja e pegue da igreja aquilo que nela é eterno, aquilo que não muda. Agora, as ideias dos padres, meu filho, mudam todo dia. A comunidade, os espíritos da comunidade, isso muda todo dia. Quer dizer, isso aí não é o catolicismo, isso aí é o enfeite sociológico do catolicismo, não tem a menor importância. Aí, se vier o senhor da KGB, ele for ordenado padre, foi. Ele te dá o sacramento dele vale. Ou você acha que Deus é vigarista, ao ponto de fazer uma promessa, tá certo? E a promessa ficar dependendo da cabeça do vigarista? Claro que não. Então, só o que interessa na igreja é isso, o sacramento. Não peço para o padre te ensinar nada. Se você quer aprender coisa da doutrina católica, você lê Santo Tomás de Aquino, você lê Santo Afonso de Ligório, lê quem sabe o que está falando e que aquilo já está fixado, é antigo, não vai mudar. Aí você não erra. Agora, começa a entrar nesses meandros. O que você acha do movimento tal? Aqui o padre fulano falou não sei o quê. Você quer me deixar louco? Você acha que eu vou estudar essa coisa toda? Não tenho tempo para isso, não dá, é impossível. Então, não se meta em crente. Se este conteúdo fez você refletir, compartilhe e continue acompanhando nossas investigações. A verdade pode ser incômoda, mas jamais deve ser ignorada.